Seja bem-vindo a mais uma dica de português com a Bíblia. Hoje você aprenderá quando deve utilizar a crase no substantivo distância e quando não utilizá-la. Vamos lá? Só se usa a crase quando o substantivo distância estiver determinado. Só se usa a crase quando o substantivo distância estiver determinado. Ou seja, se o substantivo distância não estiver determinado, você não utiliza a crase. É muito fácil. Vigia secretamente a distância. Vigia secretamente a distância. Observe que o substantivo distância não está determinado. Isto é, não delimitou a que distância deveria vigiar. Neste caso, deixe sem a crase. Vigia secretamente a distância de 100 metros. Vigia secretamente a distância de 100 metros. Perceba que a distância está determinada, neste caso, 100 metros. Utilize a crase. Vi o pastor à distância. Vi o pastor à distância. Vi o pastor, mas a que distância? Se ela não está determinada, não utilize a crase. Vi o obreiro à distância de 200 metros. Vi o obreiro à distância de 200 metros. Este é outro caso em que o substantivo distância está determinado. Nesse caso, 200 metros. Mas se fosse a uma distância de 1 metro, utilizaria a crase? Claro, pois o substantivo distância estava ou estaria determinado. Treinamento à distância. Treinamento à distância. Muita gente erra aqui neste exemplo, mas é por falta de atenção. Ora, se o substantivo distância não está determinado, não utilize a crase. Curso bíblico à distância. Curso bíblico à distância. É muito fácil. Aplique a regra e você não errará. Se o substantivo distância não está determinado, não utilize a crase. Mas faça um curso bíblico, mesmo que seja à distância, ok? O texto de Atos, capítulo 1, verso 12, expressa: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Observe o texto. Utiliza-se a crase ou não? Neste caso, a distância está determinada? Pense um pouco e responda. Neste caso, utilize a crase. Perceba que o substantivo distância está determinado. Não está em metros, mas está determinado ao dizer caminho de um sábado. Só a título de informação, este caminho de um sábado era mais ou menos 1 quilômetro, de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje. Vejamos agora um texto de Marcos, capítulo 11, verso 13, parte A, na NVI. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Note que o texto não diz a que distância Jesus viu a figueira, ou seja, o substantivo distância não está determinado. Você utilizaria a crase ou não? Pense um pouco e responda. Vejamos agora o texto de Gênesis capítulo 21, verso 16, na NVI. O texto diz: E foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Neste exemplo, você percebe se o substantivo distância está determinado? Você utilizaria a crase ou não? Pense um pouco e responda. Note que o substantivo distância está determinado. Também não está em metros, mas está determinado ao dizer um tiro de flecha.
A título de informação, de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje, esta distância é 100 metros. Acompanhe a leitura deste texto, Gênesis capítulo 30, verso 36, na NVI. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Você utilizaria a crase ou não neste exemplo? É só aplicar a regra. A distância está determinada? Pense um pouco e responda. Observe que o substantivo distância está determinado. Quando diz equivalente a 3 dias de viagem, utilize a crase. Perceba agora nesse texto lucano, capítulo 18, verso 3 na NVI, que diz: Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Perceba que o texto não diz a que distância ficou o publicano. Neste exemplo, você utilizaria a crase ou não? Pense um pouco e responda. Se você acertou, parabéns. Ora, se o substantivo distância não está determinado, não utilize a crase. Mais um texto lucano, capítulo 22, verso 54, na versão NVI. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. O texto menciona a que distância Pedro seguia Jesus e aqueles que o prenderam? Você utilizaria a crase ou não? Pense um pouco e responda. Bem, se a distância era próxima ou não, o texto não diz a que distância Pedro seguia a Jesus quando prenderam o mestre. Por isso, não é o caso de ser colocada a crase. Agora, um conselho: não siga Jesus de longe, mas de perto, dentro de seu coração. Até a próxima dica de português com a Bíblia.